Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Hoje, dia 13 de julho, quinta-feira, e vamos falar um pouco mais sobre a China. Aliás, vamos falar sobre a China e eu quero também usar a China como mote para falarmos também de coisas outras que são importantes aí para quem de vez em quando faz uma operação financeira ou para quem pretende viver disso. Vamos falar de uns truques legais aqui. Bom, já fiz aí acho que um ou dois vídeos, não, dois ou três vídeos, acho que dois vídeos, sobre a situação da China, sobre a economia chinesa. E hoje eu deixo aqui embaixo para vocês na descrição o link de um canal do YouTube chamado China Observer. Ele é um dos muitos canais alternativos, digamos assim, né? Não são canais mainstream, não são canais da grande mídia, mas é aquela história, né? A internet não é o lugar da grande mídia. Aliás, esse é o desespero da grande mídia, né? Aqui não é o lugar da CNN nem da Globo. Aqui é lugar dos pequenos realmente fazerem o que esse pessoal aqui do China Observer está fazendo. É um canal que mostra como estão as coisas na China de fato. Os sujeitos vão lá, acho que ou eles moram lá, ou eles têm alguém que está lá e que mora, enfim. Não sei como é que eles fazem a matéria, mas eles filmam. Eles falam, olha, as fábricas estão fechando. Eles pegam e mostram assim, um mundo de fábricas fechadas uma do lado da outra e tal. É um troço impressionante, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre China diretamente é o seguinte. Já faz um tempo que eu digo isso. Um tempo, olha, pelo menos eu acho que uns 20 anos, viu? E até agora eu continuo falando apenas, mas eu insisto no meu ponto. Eu era moleque quando a União Soviética colapsou. Eu era jovem. E eu me lembro que a coisa mais assustadora na União Soviética não foi só o fato dela de repente deixar de existir. Foi o modo como isso aconteceu. Você foi dormir num dia, no dia seguinte não existia mais a União Soviética. Foi assim. Não houve debate, não houve briga, não houve combate, não houve nada, não houve nada. Simplesmente você literalmente... Imagina você ir dormir hoje, amanhã você acorda e o país não existe mais. Um determinado país. Foi assim que aconteceu o fim da União Soviética. Para nós, ocidentais, pareceu uma coisa da noite para o dia. Né? Por quê? Porque não existia internet na época. Então, tudo que estava acontecendo ali, para nós, foi um choque. Né? Claro que a gente sabia que boa coisa aquilo não era. Mas a gente não tinha ideia de que era um negócio tão ruim assim, tão pobre. Né? Foi uma coisa assustadora. E eu profetizo aí já faz um tempo que a mesma coisa vai acontecer com a China, né? Porque os países socialistas eles têm o hábito de mentir muito. Né? Como eles não estão no mercado, como eles não... Se você está no mercado, você é obrigado a falar a verdade. Não porque você é bonzinho, não porque você quer meio ponto a mais na média, não é nada disso, mas é porque o mercado, ele, de alguma forma, ele premia a verdade e ele pune a mentira. Isso não é um falso moralismo. O mercado não é perfeito, o mercado tem muitas falhas, ele é uma construção humana, né? Então ele é imperfeito como nós. Mas ele tem virtudes. E uma dessas virtudes é que o mercado é um péssimo lugar para você mentir. Saiba disso. Se você tem uma empresa, uma loja, uma fábrica, ou se você é um profissional autônomo, mentir para o mercado é a pior coisa do mundo. Não vale a pena. Não vale a pena porque é uma questão de tempo até tudo isso vir à tona, e quando isso tudo vier à tona, você vai ser punido pesadamente pelos outros participantes do mercado. Como a China não tem mercado, e como ela não, de certo modo, ela não participa muito do mercado global, ela compra commodities, ela vende bugigangas, mas assim, ela é isso, ela não é uma economia aberta, ela sabe que ela não pode deixar sua moeda flutuar livremente, né? Ontem eu falei para vocês do problema que eles já estão tendo com a Rússia. Vocês vejam,
parceiro comercial um pouquinho mais assim, né, forte que eles pegam, e com um pouquinho mais de malícia, pronto, já dá muito problema para eles, já está dando muito problema para eles. Se você não sabe o que eu estou falando, assista o vídeo de ontem sobre a China. Eu explico o que os russos estão aprontando com a moeda chinesa e como eles estão fazendo isso. Então, quando você é um país socialista, você não participa de nada mesmo, você fica lá no seu canto, então você pode mentir à vontade, você pode falar o que você quiser, você pode tirar uma foto do pedaço que mais te interessa da cidade para mandar para a mídia internacional, você pode fazer tudo isso, né? A partir do momento que você é um país em que, se você for viajar para a China, ou já viajou, você sabe o que eu estou falando. Você chega lá, o cara fala, olha, nessa rua aqui você não pode entrar. É assim. Aí de você, se você entrar, né? Eu acho que não é bom pagar para ver. Mas é um país de mentiras, basicamente. Sempre foi. Então faz mais ou menos uns 20 anos que eu digo, olha, a China vai acabar como a União Soviética. Vai ser uma coisa fulminante, rápida e deprimente. Na hora que aquilo vier abaixo, nós vamos ficar de boca aberta. E aparentemente eu errei nessa minha profecia, porque na verdade nós já estamos ficando de boca aberta antes mesmo da China cair, né? Como hoje tem internet, então estão vazando vídeos vindos da China mostrando coisas que são absurdas, coisas realmente assim feias do ponto de vista econômico. E o link que eu coloquei aqui embaixo desse canal do YouTube mostra um episódio sobre um problema que eles estão tendo lá com as fábricas fechando e tal. Assista, para você ter uma ideia. De novo, o que eu vou falar aqui não são vozes na minha cabeça, são fatos, tá? Vozes na cabeça a gente vê no site da Folha, da CNN, né? Eles têm vozes na cabeça. O que você vai ver aqui nesse link do China Observer não é vozes na cabeça, é o mundo real como ele está hoje, né? Isso é fruto, claro, de uma economia socialista. O socialismo sempre termina desse jeito, não adianta, né? Dizia Margaret Thatcher que o socialismo dura até que dure o dinheiro dos outros. E como o dinheiro do Ocidente acabou, né, por causa da pandemia, por causa de um monte de coisa, então o socialismo na China já era. Eles vão ter que dar um jeito de descobrir vida em outros planetas e ver se eles conseguem vender bugiganga eletrônica para marciano, porque aqui na Terra vai demorar, né? Além disso, como eu comentei no vídeo de ontem, os caras estão com uma dívida aí de 30 trilhões de dólares, quer dizer, os juros aumentando no mundo. Aquele papinho, os americanos vão parar de aumentar os juros. Aqui, vão nada. A meta de inflação dos caras é 2%, a inflação deles vai de 6 a 8%, vira e mexe bate 8%. Nunca os caras vão parar de cortar esses juros. Não agora, vai demorar. Até aquilo lá assentar, vai demorar. Então, a China devendo 30 trilhões de dólares e os juros em alta no mundo, cada vez mais a vida da China vai ser difícil, claro, porque ela tem que pagar os serviços dessa dívida. O que são os serviços da dívida? São pelo menos, o pagamento pelo menos dos juros, né? Que não seja o principal, mas que sejam os juros. Isso vai botar os caras numa desgraça. Já está colocando, né? Os juros americanos se moveram isso aqui para cima e você já vai ver o que está acontecendo aqui no vídeo, aqui embaixo, né? Claro que o que você vai ver no vídeo aqui embaixo também é fruto, é consequência da pandemia. A pandemia destruiu a economia ocidental. A gente pode dizer que, sem exagero, o Ocidente hoje gasta boa parte do que ele ganha ou com comida ou com energia. Se for um país pobre como o Brasil, você vai ver o cara gastar muito, a maior parte do orçamento dele, com comida, né? Quem é pobre, em geral, gasta a maior parte do orçamento com comida. E se você for um pouquinho mais rico, como é o caso da Europa, a maior parte do gasto dos caras é com energia. A energia, parte do problema da energia, claro, não tem a ver com a Covid, tem a ver com a guerra na Rússia, mas uma parte dos problemas de energia, sim, decorrem do que aconteceu na pandemia. Por quê? Porque não tivesse havido a pandemia, com certeza as empresas europeias estariam mais capitalizadas, elas teriam mais grana no cofre, as pessoas também, e elas teriam mais condição de suportar
o aumento do custo da energia, por causa da guerra na Ucrânia. Então foram duas pauladas seguidas, né? Você primeiro descapitalizou a sociedade, destruiu as indústrias, o povo ficou sem grana, e aí em seguida você vem com um aumento massacrante no custo da energia. Quer dizer, é o prego no caixão. Por essas e outras, a China pode tirar o cavalo da chuva, porque o chinês que você vai ver aqui no vídeo, aqui embaixo, rezando, chorando, pedindo para Buda mandar pedidos para a fábrica dele, esquece. Vai ficar rezando até fazer bico, porque não vai. Buda não vai salvar ninguém nessa parada. O problema é real, houve sim uma destruição, e agora já era, agora não tem o que fazer, né? Então isso, evidentemente, terá impactos no Brasil. Né? Por quê? Porque a China mal está dando conta de manter em pé os poucos negócios que existem naquele país, né? Porque se você for ver, são poucos. A China, perdão, a China não é um país. As pessoas às vezes, né, os jornalistas, eles falam, a China é capitalista ou socialista? E eles querem às vezes ficar sugerindo que a China é capitalista. Não, não é. A China não é capitalista. A China é socialista. A China é um país comunista. E na verdade o que você tem na China são algumas cidades, eles chamam de zonas economicamente autônomas, uma coisa assim. Tem até uma sigla para isso. Pesquisa, você vai encontrar. Que são as cidades onde estão as fábricas, onde estão os comércios. É como se fossem algumas zonas francas de Manaus. Desculpe. Como se fossem algumas zonas francas de Manaus. São cidades em que o governo comunista fala, ok, como eles tiveram lá 85 milhões de pessoas mortas pelo regime comunista, então eles aprenderam que comunista para tentar fabricar parafuso não dá muito certo. Então eles fazem aqueles esquemas que eu já falei aqui para vocês da joint venture, né? Com licença. Eles deixam um trouxa ocidental ir lá montar uma empresa, uma fábrica, e o Partido Comunista é o sócio majoritário do negócio, pela lei da joint venture, e deixa o ocidental usar o know-how dele para fabricar o parafuso. Mas isso acontece em algumas cidades, normalmente litorâneas, né, por causa do porto e tal. A China inteira é uma grande miséria, uma grande favela. As fotos que você vê, né, à noite, o arranha-céu bonito, tal, isso acontece nas zonas economicamente autônomas. São pequenas cidades. Pra você ter uma ideia, essas cidades são até isoladas do resto da China. Tem muro. O resto da China não pode entrar lá. Se um cara do campo, eu vou lá para a zona econômica, não pode. Vai chegar uma hora que ele vai ter uma barreira lá, uma contenção, né, uma muralha da China em volta da cidade, isolando aquela cidade do resto do país. Porque se deixar, todo mundo vai querer trabalhar lá, ficar lá, e não tem emprego para todo mundo, né? Então, tudo que é produzido pela China vem dessas zonas economicamente autônomas. Que são autônomas mais ou menos, né? Porque o Partido Comunista também manda naquilo tudo. Mas lá é onde o Partido Comunista permite que haja iniciativa privada, né? Haja fábricas e tal. É assim a China. A China não é que você chega na China e escolhe onde você vai montar fábrica, tem fábrica em todo o país. Não. São algumas cidades, né? O governo chinês ele abriu uma exceção. Tipo assim, ok, reconheço que o comunismo é uma porcaria e reconheço que não dá pra. A gente não sabe o que fazer para manter o país em pé. Tem muita boca para comer. Então a gente vai abrir umas cidades, nessas cidadezinhas será permitida a propriedade privada dos meios de produção, ou parcial, né? Você vai ser sócio do Partido Comunista, é o máximo que você vai ter lá. Você vai ser dono de parte dos meios de produção. E dali é que vão sair os bonequinhos do Mickey Mouse, as capas de celular, os iPods, enfim, vai sair tudo dessas cidadezinhas, tá? Então, a China é um país comunista, mas ela tem essas pequenas cidades que, por uma liberalidade do Partido Comunista, podem receber investimentos estrangeiros. Ponto. Tá? Só que o problema é que esse modelo, pelo visto, ruiu. Por quê? Porque o Ocidente está quebrado. E a China, canso de falar isso também há 300 mil anos, a China é um parasita, ela não é um rival dos Estados Unidos, ela é um parasita dos Estados Unidos. É outra coisa, completamente diferente.
Então o que acontece? Quando o parasita pega um resfriado, quando o hospedeiro, que são os Estados Unidos, ou que é o Ocidente, quando o hospedeiro pega um resfriado, o parasita morre. É óbvio isso. Só não é óbvio para o jornalismo especializado em economia e finanças, né, do Ocidente, mas é óbvio, é uma questão de lógica. E é o que está acontecendo na China. Então você tem duas coisas acontecendo simultaneamente. Você tem a alta nos juros internacionais sufocando a economia chinesa, porque eles estão muito endividados. Assista ao vídeo de ontem, você vai ver. E o outro problema é o Ocidente quebrou. O Ocidente não tem como ficar mais gastando rios de dinheiro em bugiganga chinesa. Acabou para a China. A China é como uma bicicleta, se ela parar, ela cai. Certo? O esquema que eles criaram lá não pode parar. Você vai ver, assista o vídeo. Você vai ver os caras falando, olha, aqui parou, ferrou. Não pode parar um segundo, porque, né? E isso, obviamente, vai ter repercussões para o Brasil. Por quê? Porque quem que consome commodities? Quem que consome agro? Quem que consome minério de ferro e tal? Né? Então, assim, cedo ou tarde, essa água vai bater na bunda do governo brasileiro. É só questão de esperar. Tá? Os preços das commodities já estão, né, e vão mais ainda. Então, isso é uma coisa que eu queria falar. E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: eu gostaria de ressaltar para vocês a importância, se você mexe com finanças, profissionalmente ou ainda que de maneira ocasional, a importância de você obter fontes alternativas de informação. Sempre foi assim, tá? Não é de hoje. Não é por causa da grande mídia ser esquerdista, não. A grande mídia sempre foi meia boca. A vida inteira, eu sempre ouvi, olha, não se alimente das informações que estão disponíveis para o grande público, porque provavelmente não é verdade. Né? Isso valia antigamente, isso continua valendo hoje. Então, eu ressalto a importância de você sempre investigar fontes. Dá uma olhada na CNN. Claro, é importante saber o que ela está falando, né? Porque ela faz a cabeça de muita gente. Agora, para você mesmo, não se alimente dela. Procure fontes alternativas que você perceba que o cara está falando sério. Como é o caso deste link aqui, deste canal, China Observer, que eu trouxe para vocês, tá bom? É um exemplo. Como ele, tem vários. Eu consulto toneladas, eu tenho uma relação enorme desses canais, sou inscrito em todos eles. Canal meio pirata, assim, né? meio underground, meio fora do mainstream, porque é importante, tá bom? Recomendo, assista ao clipe que eu coloquei, ao videozinho que eu coloquei aqui embaixo, tá? Comentários, críticas, por favor, o espaço é de vocês, o canal é de vocês, tá bom? Até mais, gente.